Galera, direto ao ponto, vamos lá. Qual é a diferença entre fundos imobiliários e ações? Bom, os FIIs, também chamados de fundos de investimentos imobiliários, gente, os fundos imobiliários no caso, eles são. Existem quatro tipos de fundos imobiliários, tá? Vou falar aqui só de dois. Nós temos os galpões logísticos e nós temos também os fundos de tijolos. Os fundos de tijolos são os mais comuns. Bom, os fundos de tijolos é como se fosse os shoppings. É como não? São os shoppings, né? Porém, todas as salas que estão dentro daquele shopping, dentro daquele estabelecimento, elas são alugadas. Então você entra dentro do shopping, tá lá a Marisa, tá lá a Riachuelo, tá a Nike, tá a Adidas, aquelas lojas, por exemplo, a praça de alimentação, você tem lá os girafas, você tem o McDonald's, né? Você tem, ou seja, todos os estabelecimentos, todas as empresas que estão dentro daquele shopping, eles alugaram aquele espaço, tá? Então, quando você compra um fundo imobiliário de tijolos, você está, na verdade, comprando um pedaço daquele estabelecimento, daquele shopping, né? E automaticamente os aluguéis que eles vão receber, que aquele shopping vai, o dono do shopping, né, no caso, vai receber dos seus inquilinos, que são as lojas, seja de roupas, tênis, ou até mesmo a parte de alimentação, todo aquele aluguel que aquelas empresas vão pagar para o dono do shopping, ele vai simplesmente distribuir para os seus cotistas. Ou seja, você quando compra um fundo imobiliário de tijolos, você automaticamente está comprando um pedaço daquele estabelecimento. Como aquele estabelecimento está alugado, automaticamente, quando o inquilino te pagar, você vai receber, claro, né, o seu aluguel. É como se fosse você comprar lá uma casa, um apartamento e colocar para alugar e o seu inquilino todo mês te paga o aluguel. Esses são os fundos de tijolos, tá? Existem quatro tipos de fundos imobiliários, porém, eu estou falando só do fundos de tijolos, beleza? Todos eles têm a mesma, vamos colocar assim, mesma ideologia, que é receber o aluguel dos seus inquilinos, receber, né, o pagamento de seus inquilinos. Vamos falar o português claro, tá? Então, resumidamente falando, o fundo imobiliário, você compra um pedaço de um estabelecimento que alguém vai alugar e automaticamente quando esse estabelecimento for alugado e esse inquilino te pagar, você vai ter parte daquele aluguel, tá? Já as ações é você comprar um pedaço daquela empresa. Você compra um pedaço daquela empresa, tá? E aí você ganha de duas formas nas ações, com as ações. Você pode ganhar com as ações recebendo dividendos, que elas costumam pagar, diferente dos fundos imobiliários que são pagos todo mês, né? Ao final você paga o aluguel todo mês, certo? As ações, elas não costumam pagar seus dividendos mensalmente. Porém, tem empresas que pagam 3 vezes por ano, tem empresas que pagam 4 vezes por ano, 2 vezes por ano, uma vez por ano, não importa, tá? Então você compra um pedaço daquela empresa e aí você vai ganhar nos dividendos que ela vai pagar ou também na valorização. Se aquela empresa valorizar e sei lá, crescer, automaticamente o valor que você pagou, vamos supor que você pagou R$ 5 numa ação, e a empresa valorizou e ela passou automaticamente a dar R$ 7 no preço da sua ação, ou seja, você já ganhou ali na valorização. A empresa valorizou, você ganhou na valorização, tá? Então, basicamente os dois são muito parecidos, tá? Porém, lembre-se, os fundos imobiliários é como se você comprasse um pedaço de um estabelecimento que ele vai alugar para os seus inquilinos e esse inquilino, ao pagar a empresa, o dono do estabelecimento, você recebe uma parte desse aluguel. Já as ações, você compra um pedaço da empresa, você passa a ser um sócio da empresa. E aí você ganha com os dividendos que ela paga anualmente e também ganha na valorização caso a empresa venha a valorizar. Tá ok? Agora, qual que é o melhor para investir? Na minha opinião. Bom, na minha opinião, o melhor para investir é nos dois. Por quê? Quando dá ruim de um lado, automaticamente vai melhorar do outro. Então a dica que eu dou é: invista, se você for investir futuramente, monte uma carteira diversificada para caso, se de repente tiver uma desvalorização de um lado, você ganhar do outro. Porque a tendência é essa no mercado de investimento. Quando tá bom as ações, quando tá bom as criptomoedas, os fundos imobiliários, as rendas fixas estão ruins.
Não exatamente isso, mas quando a renda fixa está boa, as rendas variáveis costumam estar ruins. E vice-versa, entendeu? Então você tendo uma carteira diversificada, quando ficar ruim de um lado, você vai ganhar do outro e vice-versa. Você nunca vai perder. E claro, para quem quer viver de renda, tenha paciência e é a longo prazo, é a constância, tá ok?